E hoje o tema é bastante quente, muita gente pediu esse assunto, está bastante aí nos noticiários para tentar entender o conflito de interesse caso Moro. Olá galera, tudo bem? Mais um canal Experiência GRC, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Mais uma vez, clica aí no nosso canal, clica no nosso sininho, vamos falar de GRC, de governança, risco, controles internos, compliance, auditoria interna. Vamos aqui discutir vários temas da semana e hoje o tema é bastante quente, muita gente pediu esse assunto, está bastante aí nos noticiários para tentar entender o conflito de interesse caso Moro. Então vamos lá para falar sobre o conflito de interesse caso Moro. Então vamos lá. Primeiro tema que a gente vai falar sobre o conflito de interesse do possível caso aí com o Moro, com o Sérgio Moro. Claro que aqui não é uma dinâmica, é uma dinâmica técnica, não é uma dinâmica de política, então a gente vai falar aqui muito mais do ponto de vista técnico em relação ao Moro e a recuperação judicial de empresas que estavam envolvidas na Lava Jato e a empresa IM, né, que é a empresa que ele trabalhava, que é uma empresa bastante conceituada no mundo, muito na área de consultoria, principalmente consultoria de riscos, de compliance e também consultorias judiciais. Então vamos lá para o primeiro ponto que a gente analisa sobre o tema. Explicar o conflito de interesse numa organização. Esse é um tema bastante, vou dizer assim, ele é bastante subjetivo, mas a gente do compliance ele gosta de tornar ele prático. Então, quando você está falando de conflito de interesse, uma das melhores formas de você mitigar um conflito de interesse é através do que eu chamo de dupla checagem. Então, toda vez que você faz um conflito de interesse, ele geralmente precede que a pessoa é a única pessoa que tem informação de que ela tem um interesse obscuso, né, sobre o tema. Então, assim, no caso do Moro, ele eventualmente se precaveu em relação ao contrato. Então ele colocou em contrato o fato de que ele não ia atuar com empresas que estavam vindo na Lava Jato e também é visível que ele também usou a questão do CNPJ, né? Então eu trabalhei em Price, trabalhei em Big Four e a EM não é muito diferente dessa mesma estrutura. E que esse tipo de empresa de consultoria, principalmente as consultorias internacionais, ele divide muito o serviço em CNPJs. Então, eu mesmo trabalhava na Price, você tinha um CNPJ para auditoria externa, tinha o CNPJ para consultoria especializada, você tinha CNPJ para consultoria tributária, também tinha CNPJ para questões judiciais, e a IEM não está diferente disso. Então, o fato de você ter um conflito de interesse, um possível conflito de interesse, e você já mitigar, já é algo que ameniza o problema. É claro que a gente vai entrar em outras temáticas, mas já foi uma decisão de precaver-se em relação, tem somente o Moro, que é uma figura pública, né, bastante conhecida e também é bastante politizada, né, dentro do ambiente. Então, foi a primeira coisa que a IEM fez. Outra questão, detalhar a realidade dessas empresas de consultoria. Então, como eu citei anteriormente, a partir do momento que uma empresa de consultoria ela tem vários serviços, ela justamente para se imunir justamente de conflito, né, a gente até brincava que chamava do Chinese Wall, né, você cria um muro chinês aí em relação a diferentes temas, você cria vários CNPJ diferentes para que uma área não se comunique com a outra. É claro que muita gente vai citar, mas o lucro no final da consolidação fica para todo mundo. É mais ou menos, né, o que a gente sempre gosta de citar é que essas empresas trabalham muito com o esquema de sociedade. Então você vai ter para um CNPJ um sócio específico, para outro um sócio. É claro que eles se comunicam, eles se consolidam, mas os serviços são muito associados, né? A marca sim é gerida de uma forma de grupo, mas aí para você ter uma questão de conflito dentro dessa temática já não é uma boa visualização de qualquer análise de conflito, porque a empresa justamente ela vai criar vários CNPJs, vai criar vários grupos, várias equipes para que você não discutam temas que possam prejudicar outros temas. É muito comum isso quando você tem um CNPJ de due diligence, né? Então, é uma empresa que vai comprar uma outra organização para fazer uma fusão e, eventualmente, eu tenho um auditor externo que é filho do dono dessa empresa que vai ser comprada. Então, assim, você faz um Chinese Wall, coloca cada um em seu CNPJ para que você não passe uma informação privilegiada e também
isso também é formatado em carta de independência, né? Não sei se a IEM faz isso, mas as Big Four fazem muito, em que você já começa o ano formalizando se eu tenho um parente que trabalha na Petrobras, eu que trabalho na empresa de capital aberto, eu tenho ações nessa empresa, então você detalha tudo isso para, novamente, você quer mitigar um conflito de interesse, dupla checagem, para que alguém possa revisar e avaliar possíveis problemas futuros de capacidade de a pessoa ter imparcialidade, independência e qualquer benefício obscuro em relação a qualquer movimento. Então falamos desse tema. Outra questão que a gente também reforça é o risco de divulgar os trabalhos. Então, é claro que o Moro lá se preveniu, que escreveram um relatório, né, um contrato que detalhasse que ele não ia atuar com essas empresas. E também o que a gente precisa avaliar, e aí imagino que a IEM tenha essa gestão, é da divisão da equipe. Então, assim, eu não posso ter alguém que está em recuperação judicial que esteja lá no sistema do Moro, que era disputas e investigações. Então, assim, tem que ser pessoas dissociadas para justamente não ter troca de informações privilegiadas. Pode ter? Eventualmente pode, não vou negar que toda empresa convive com risco. O que também tem que analisar é o risco que essa empresa passa. Então, assim, a recuperação judicial, que é o ponto que é citado lá na IEM, ela geralmente, o papel do interventor, né, da empresa que vai ser selecionada para fazer o processo, ela geralmente é a empresa que vai negociar com credores. Talvez ela não tenha muita informação privilegiada com os fatos do Lava Jato, porque você negociar com credores é dizer assim, essa empresa tem uma cota de tesouraria de X, e assim, os primeiros lá tem os colaboradores, são os primeiros, aí depois você tem lá os graus de hierarquia, né? Tem também a parte do INSS, Previdência, que são os primeiros também. Então, tem toda uma regra política que talvez as informações privilegiadas aqui, e a IEM tem uma equipe de advocacia jurídica bastante forte, também ter sido pautado aqui, se eventualmente o que ela tinha de demanda com a empresa lá, a Debrecht e tal, poderia servir de informação se eventualmente a informação do Moro vazar. Então, muito provavelmente a empresa fez essa análise de risco, de informações, de confidencialidade e provavelmente avaliou que pelo serviço que ela tinha não ia gerar muita mudança, vamos chamar assim, porque primeiro, ela não é escolhida pela empresa que está envolvida na Lava Jato, é escolhida por um juiz. Segundo, que o papel dela não é um papel de usar informações, na verdade é um papel de organizar o que tem de dinheiro para se pagar na reparação judicial e negociar com os credores da forma da lei, né? Então, talvez isso foi bem pautado pela IEM. E no final de tudo, é a confidencialidade das relações. O Moro, eventualmente, ele trabalhou com uma coisa chamada disputas e investigações. E aí é um problema que ele vai ter aí futuro, tecnicamente, que talvez ele não tenha avaliado bem nessa questão, ou tenha avaliado na questão do trabalho profissional, é que ele nunca vai conseguir dizer se trabalhou com uma empresa ligada à Lava Jato. Então, por exemplo, se ele está trabalhando com disputas e investigações com a empresa ligada à Lava Jato, realmente aí pode denotar um conflito de interesse, porque ele vai ter informações, a gente sabe aí, até o próprio Deltan falou nos últimos dias que tinha mais de 200 investigações que ficaram no meio do caminho, e o Moro, com certeza, ele tinha muita informação sobre isso, informações que ficaram no sigilo e foram arquivadas. Então ele pode ter muita informação sobre isso e pode eventualmente utilizar essa informação no dia a dia. Então esse é um risco que ele teve, é um risco que a IEM também tem isso, então ela deve ter se protegido pelo fato de ela ser uma empresa privada, mas isso é algo que ele vai ter uma dor de cabeça muito provavelmente, porque ele nunca vai poder dizer quais foram os clientes que ele estava atuando, porque são clientes de investigações. Então, são clientes de investigações internas que nenhuma empresa ela vai deliberar, e a possibilidade da IEM, que era a empresa que o Moro trabalhava, para essa empresa divulgar, fizemos uma investigação contra um diretor ou qualquer outro cargo, e o Moro participou. Então isso é algo que vai dar dor de cabeça. Então, pessoal, a gente falou aqui um pouco de conflito de interesse, a gente trouxe um caso prático, o caso do Moro, que a gente detalha aí
como ele precisou se prevenir em relação a qualquer discussões e quais são os riscos aí que ele vai conviver aí nos próximos tempos dentro de uma dinâmica de gerenciamento de conflito e de risco que a IEM teve na contratação do ex-juiz Sérgio Moro. Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação mais ou menos da estrutura, né, dentro dessas empresas. Claro que essas empresas são muito mais complexas, mas dá para ter uma visão aí do que é conflito de interesse e o caso Moro aí em relação a GRC. Então dá lá um clique no nosso canal, dê um like, dê um sininho aí, compartilha esse vídeo, vamos falar sobre compliance e até o nosso próximo vídeo.